Já alguma vez se sentiu tão cansado que até as tarefas mais simples, como ir ao supermercado ou tratar do seu pequeno jardim, parecem uma montanha para escalar? Ou talvez tenha tido uma daquelas dores de estômago teimosas e pensou logo que foi daquele pires de tremoços que comeu ao final da tarde. E se eu lhe dissesse que o seu corpo pode estar a tentar enviar-lhe uma mensagem muito mais séria, disfarçada de um simples incômodo do dia a dia? A dolorosa realidade é que, especialmente depois dos 60 anos, um ataque cardíaco nem sempre chega com a dor no peito esmagadora que vemos nos filmes. Muitas vezes, ele sussurra, envia pequenos sinais, tão subtis que a maioria de nós os ignora, atribuindo-os à idade, ao cansaço ou ao que comemos ao jantar. O segredo, e o que pode salvar a sua vida, é aprender a ouvir esses sussurros antes que se tornem um grito. Neste vídeo, não vamos falar de sintomas de cinema. Vamos desvendar os 7 sinais precoces e silenciosos de um ataque cardíaco que nunca, mas nunca, deve ignorar. Fique comigo até ao fim, porque o último sinal é um dos mais estranhos e o mais frequentemente confundido com algo completamente diferente. E compreendê-lo pode fazer toda a diferença. Vamos então começar a desvendar estes sinais, e o primeiro é talvez o mais comum e o mais fácil de desvalorizar. Uma fadiga inexplicável e profunda. Agora, eu não estou a falar daquele cansaço normal que sentimos ao fim de um dia atarefado, depois de brincar com os netos ou de uma longa caminhada pela marginal. Todos nós conhecemos esse cansaço. O que estou a descrever é algo diferente. É uma exaustão que parece vir do fundo da alma. É acordar de manhã, depois de uma noite de sono completa, e sentir que não tem energia nem para se levantar e fazer o seu café. É sentir-se subitamente esgotado a meio de uma tarefa simples, como arrumar a louça ou ler o jornal, e precisar de se sentar imediatamente. Imagine a seguinte situação. A Dona Maria, uma senhora de 68 anos que adora cuidar das suas roseiras. Todas as manhãs era o seu ritual, mas, nas últimas semanas, ela começou a sentir que, a meio do caminho para o jardim, as pernas pesavam toneladas e o corpo pedia descanso. Ela pensava, estou a ficar velha, é normal. Mas isto não é o envelhecimento normal. Esta fadiga extrema acontece porque o coração está a lutar. Quando o músculo cardíaco está enfraquecido ou as artérias começam a entupir, ele tem de trabalhar muito mais para bombear o mesmo sangue pelo corpo. Para compensar este esforço extra, o corpo, de forma inteligente, começa a desviar o fluxo de sangue das áreas menos vitais, como os músculos dos braços e das pernas, para se concentrar no cérebro e no próprio coração. O resultado? Os seus músculos ficam sem o oxigênio e os nutrientes de que precisam, e você sente-se completamente exausto, sem motivo aparente. Portanto, se notar que a sua bateria está a acabar muito mais rápido do que o normal, se atividades que antes eram fáceis agora o deixam sem fôlego e exausto, não encolha os ombros e diga, é da idade. Preste atenção. O seu corpo pode estar a pedir ajuda. Agora, vamos falar de um sintoma que todos associamos a ataques cardíacos, mas de uma forma que talvez não espere. O desconforto. Repare que eu uso a palavra desconforto e não dor. O clássico ataque cardíaco do cinema é um homem a agarrar o peito com uma dor lancinante. Na vida real, especialmente num ataque cardíaco silencioso, a sensação pode ser muito mais subtil. Pode sentir uma pressão no centro do peito, como se um elefante se tivesse sentado em cima de si, mas também pode ser apenas uma sensação de aperto, de plenitude ou de uma moedeira persistente. E aqui está a parte crucial. Este desconforto pode não ser no peito. Pode irradiar para outras partes do corpo, um fenômeno a que os médicos chamam dor referida.
Isto acontece porque os nervos do coração partilham caminhos no sistema nervoso com nervos de outras áreas. O cérebro fica confuso e não sabe exatamente de onde vem o sinal de dor. Por isso, pode sentir este desconforto nos ombros, nos braços, classicamente no braço esquerdo, mas pode ser em ambos. Nas costas, especialmente entre as omoplatas, no pescoço ou até na mandíbula. Conheci um senhor, o Sr. Joaquim, que passou 2 semanas a queixar-se de uma dor na mandíbula. Foi ao dentista, que não encontrou nada de errado. Ele pensou que talvez tivesse dormido de mau jeito. Acabou por ir ao hospital por outro motivo e descobriu que tinha tido um pequeno ataque cardíaco. A dor de dentes era o seu coração a gritar por socorro. Para as mulheres, este sintoma é ainda mais traiçoeiro. Muitas vezes, a dor manifesta-se principalmente nas costas ou na mandíbula, sem qualquer desconforto no peito. Portanto, a lição a reter é: não espere por uma dor esmagadora. Se sentir uma pressão, um aperto ou uma dor estranha e persistente no peito, ombros, braços, costas ou mandíbula, que vai e vem ou que dura mais do que alguns minutos, leve-a a sério. Passemos agora ao terceiro sinal, que muitas vezes anda de mãos dadas com os outros, mas também pode aparecer sozinho: a falta de ar. Tal como a fadiga, é fácil culpar a idade ou a falta de forma física. Subi as escadas do prédio muito depressa. Ou, já não tenho 20 anos. Mas a falta de ar que sinaliza um problema cardíaco é diferente. É sentir que não consegue respirar fundo, que o ar não chega aos pulmões, mesmo depois de um esforço mínimo, ou por vezes, até mesmo quando está sentado em repouso. Imagine que vai a pé até a padaria da sua rua, um caminho que faz todos os dias. De repente, a meio do caminho, tem de parar e apoiar-se numa parede porque sente uma súbita e avassaladora falta de ar, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Ou então, acorda à meio da noite a ofegar, a precisar de se sentar na cama para conseguir respirar melhor. Isto acontece porque, se o coração não está a bombear o sangue eficientemente para a frente, o sangue pode começar a acumular-se para trás, nos vasos sanguíneos que vêm dos pulmões. Esta pressão faz com que o líquido passe para dentro dos pulmões, uma condição chamada congestão pulmonar. Com os pulmões cheios de líquido, fica muito mais difícil para o oxigênio passar para a corrente sanguínea. O seu corpo reage com a sensação de sufoco, a falta de ar. É um mecanismo de defesa para o obrigar a respirar mais depressa e mais fundo, numa tentativa de obter o oxigênio de que precisa desesperadamente. Se notar que fica sem fôlego com atividades que antes não lhe custavam nada, ou se isso acontecer sem razão aparente, não ignore. Não é apenas um sinal de que precisa de fazer mais exercício. Pode ser um sinal de que o seu coração está com dificuldades. Parte 3. Seguindo a nossa conversa sobre estes sinais subtis, chegamos a um trio de sintomas que quase toda a gente associa ao sistema digestivo, e não ao coração: náuseas, indigestão ou dor de estômago. Este é um dos sinais mais traiçoeiros, especialmente para as mulheres, em quem é surpreendentemente comum. Quantas vezes já sentiu uma azia forte depois de uma refeição mais pesada, talvez um cozido à portuguesa ou umas sardinhas assadas, e pensou que foi simplesmente porque comeu demais? Ou sentiu um enjoo persistente e culpou um vírus ou algo que não lhe caiu bem? A verdade é que estes sintomas podem ser um disfarce para um problema cardíaco. A razão para esta confusão é anatômica. O coração e o estômago estão muito próximos no corpo e partilham algumas das mesmas vias nervosas. Quando o coração está em sofrimento, pode enviar sinais de dor que o cérebro interpreta erradamente como vindo do estômago. A dor de um ataque cardíaco pode manifestar-se não no peito,
mas na parte superior do abdômen, muito parecida com uma dor de estômago forte ou uma indigestão severa. Pode sentir-se inchado, com vontade de arrotar, ou com uma náusea que não passa. A de Lourdes, uma vizinha minha, contou-me que dias antes do seu ataque cardíaco sentia uma queimação constante no estômago. Tomou vários antiácidos, mas nada aliviava. Ela estava convencida de que tinha uma úlcera. Só no hospital é que percebeu que o problema não era o estômago. A chave para distinguir é pensar no contexto. Se esta indigestão aparece de repente, é mais intensa do que o habitual e talvez venha acompanhada de outros sinais, como suores frios ou uma ligeira falta de ar. Desconfie. O seu corpo não está a reclamar do almoço. Pode estar a alertá-lo para algo muito mais grave. Continuando, o quinto sinal é algo que pode ser assustador e desorientador: tonturas ou a sensação de que vai desmaiar. Todos nós já nos sentimos um pouco tontos ao levantarmos-nos demasiado depressa, mas isto é diferente. É uma sensação súbita de cabeça leve, de instabilidade, como se o chão estivesse a fugir debaixo dos seus pés. Pode sentir que vai perder a consciência a qualquer momento. Isto pode acontecer porque o ataque cardíaco está a lhe afetar a capacidade do coração de bombear sangue de forma eficaz. Se o coração não consegue enviar sangue suficiente para o cérebro, este fica privado do oxigênio vital de que precisa para funcionar corretamente. O resultado é essa sensação de tontura ou desmaio iminente. Por vezes, um ataque cardíaco também pode desencadear uma arritmia, ou seja, um batimento cardíaco irregular. O coração pode começar a bater demasiado depressa ou de forma caótica, o que também compromete a sua capacidade de bombear sangue, levando a uma queda súbita da pressão arterial e, consequentemente, à tontura. Imagine que está na fila do supermercado, tranquilamente à espera da sua vez, e de repente o mundo começa a girar. Sente-se fraco, a visão fica turva e tem de se agarrar ao carrinho das compras para não cair. Esta não é uma tontura vulgar. É um sinal de alarme que indica que o seu cérebro não está a receber o fluxo sanguíneo de que necessita. Se sentir isto, especialmente se for acompanhado por qualquer outro dos sinais que estamos a discutir, é fundamental procurar ajuda imediatamente. Sente-se ou deite-se para evitar uma queda e chame o 112 ou peça para alguém o fazer. O sexto sinal é inconfundível quando o sentimos, mas muitas vezes não o associamos ao coração. Suores frios. Não estou a falar de transpirar porque está um dia quente de agosto ou porque esteve a trabalhar no quintal. Falo de repente, ficar encharcado num suor frio e pegajoso, sem qualquer motivo aparente. Pode estar sentado confortavelmente no seu sofá a ver o telejornal e, de um momento para o outro, sentir a sua testa, o peito e as costas úmidos e frios ao toque. A sua pele fica pálida e pegajosa. Este fenômeno é uma resposta do seu sistema nervoso autônomo ao estresse extremo que o seu corpo está a sentir. Quando o músculo cardíaco está a ser privado de oxigênio, o corpo entra em modo de luta ou fuga. O sistema nervoso é ativado e uma das suas reações é estimular as glândulas sudoríparas para arrefecer o corpo, antecipando um grande esforço. É o mesmo mecanismo que nos faz suar quando estamos muito nervosos ou assustados. No contexto de um ataque cardíaco, o seu corpo está de fato a lutar pela vida. Estes suores frios raramente vêm sozinhos. Geralmente, acompanham o desconforto no peito, a falta de ar ou a náusea. É um sintoma muito primitivo e um sinal claro de que algo de muito errado se está a passar a nível fisiológico. Se encontrar a suar em bica, com a pele fria, sem ter feito qualquer esforço físico ou sem estar com febre, preste muita
muita atenção. É o seu corpo a acionar o alarme de emergência. Parte 4. Chegamos agora ao nosso 7º e último sinal. Aquele que prometi no início e que é talvez o mais fácil de ignorar, porque não parece ser um sintoma físico, uma súbita e avassaladora sensação de ansiedade ou de morte iminente. Isto pode parecer estranho, mas é um sintoma real e documentado. Imagine que está a ter um dia perfeitamente normal, talvez a conversar com um amigo ou a ler um livro, e do nada é atingido por uma onda de pânico e medo. Não é uma preocupação com as contas ou com a família. É um medo puro, primal, uma certeza inexplicável de que algo terrível está prestes a acontecer. Muitas pessoas descrevem-no como uma sensação de desgraça iminente. Podem até dizer, eu sinto que vou morrer. Muitas vezes, quem ouve isto pode pensar que é um ataque de pânico ou apenas ansiedade. Mas há uma razão fisiológica para isto. O seu corpo sabe, a um nível muito profundo, que está em perigo mortal. O sistema nervoso, em resposta ao trauma que o coração está a sofrer, inunda o corpo com adrenalina. Esta descarga de adrenalina é o que causa a sensação de terror. É o alarme mais alto que o seu corpo consegue tocar. O Sr. Manuel, um pescador reformado, contou-me a sua história. Estava a arranjar as suas redes na varanda, um trabalho que o acalmava, quando foi subitamente dominado por um medo que nunca tinha sentido na vida. O coração dele começou a bater descontroladamente, e ele sentiu que o seu fim tinha chegado. Ele também sentia um ligeiro desconforto nas costas, que tinha ignorado. Foi essa sensação de pânico que o fez pedir à mulher para chamar uma ambulância. Não o hospital, confirmaram. Era um ataque cardíaco. Portanto, se alguma vez sentir uma ansiedade intensa que surge do nada, sem qualquer gatilho psicológico, e que talvez venha acompanhada por outros sintomas subtis, como um leve desconforto ou falta de ar, confie no seu instinto. Não o descarte como nervos. O seu instinto de sobrevivência pode estar a tentar salvar-lhe a vida. Como vimos ao longo da nossa conversa, um ataque cardíaco depois dos 60 anos raramente se parece com o que a televisão nos ensinou. Pode não haver uma dor de peito dramática. Em vez disso, pode ser aquele cansaço profundo que não o larga, um desconforto nas costas que culpa no colchão novo, uma falta de ar ao subir um lanço de escadas, uma azia que teima em não passar com o comprimido para o estômago, uma tontura súbita ou aquela inexplicável sensação de que algo muito mal vai acontecer. A mensagem mais importante que quero que leve deste vídeo é esta: aprenda a ouvir o seu corpo. Especialmente à medida que envelhecemos, é fácil cair na armadilha de pensar que são só dores da idade. Mas o seu corpo é incrivelmente sábio. Ele envia-lhe sinais. A nossa grande tarefa é aprender a decifrá-los. Não estou a dizer isto para o assustar ou para que viva em constante preocupação. Pelo contrário, estou a partilhar isto para o capacitar. Conhecimento é poder, e neste caso, é o poder de reconhecer um problema cedo e agir. É melhor ir ao centro de saúde ou ligar para o SNS 24 e descobrir que não era nada do que ficar em casa a pensar, não deve ser nada, e descobrir da pior maneira que estava errado. Mais vale prevenir do que remediar, como diz o velho ditado, e nunca foi tão verdade. Lembre-se, você conhece o seu corpo melhor do que ninguém. Se algo parece diferente ou errado, provavelmente está. Confie nesse sentimento. E agora, eu gostava muito de o ouvir assim. Já alguma vez sentiu algum destes sinais subtis e os ignorou, só para descobrir mais tarde o que poderiam significar? Ou talvez conheça alguém, um familiar ou um amigo, cuja história de reconhecer um destes sinais a tempo possa inspirar e ajudar outras pessoas na nossa comunidade. Por favor, partilhe a sua experiência nos comentários abaixo.
Cada história partilhada é uma lição valiosa e pode, literalmente, ajudar a salvar uma vida. Se achou que esta conversa foi útil e lhe abriu os olhos para algo novo, peço-lhe que deixe um gosto no vídeo. É um gesto simples para si, mas ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que precisam desesperadamente de ouvir esta mensagem. E claro, se ainda não faz parte da nossa comunidade, subscreva o canal e ative o sininho das notificações. Assim, não perderá os nossos próximos vídeos, que são sempre feitos a pensar na sua saúde e no seu bem-estar. Lembre-se, cuidar de si não é um ato de egoísmo. É o maior presente que pode dar a si mesmo e a todas as pessoas que o amam. A vida depois dos 60, 70 ou 80 anos é para ser vivida em pleno, com alegria, saúde e paz de espírito. Um grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo.